Demorei anos para compreender algo aparentemente simples. Quanto mais eu tentava controlar cada detalhe da minha realidade, mais tudo escapava por entre os dedos. Mas foi no instante em que soltei, verdadeiramente soltei, que tudo começou a se reorganizar com uma perfeição inexplicável. Ninguém nos ensina isso. A maioria acredita que precisa fazer mais, pedir com mais intensidade, lutar com mais força. Mas o segredo não está em insistir, está em permitir. E permitir não é o mesmo que desistir, é confiar profundamente. É confiar tanto na inteligência do universo que você abandona a necessidade de interferir. Muita gente ora, visualiza, medita e mesmo assim nada muda. Já se perguntou por quê? Porque por dentro ainda estão vibrando na frequência da dúvida. Querem muito, mas não acreditam que já é. E é exatamente essa dissonância interna que impede a manifestação. O que vou compartilhar com você pode parecer ousado, mas se você aplicar, pode sentir mudanças em questão de minutos. Descobrir que a fala humana é muito mais do que um veículo de comunicação. Ela é uma ferramenta energética, uma chave sutil que conecta o invisível ao palpável. Sempre que mergulhei em profundos estados de consciência e permiti que uma intenção clara emergisse, percebi que a palavra não apenas expressava, ela criava. Cada som que emitimos carrega uma vibração, uma espécie de assinatura energética que reverbera diretamente no campo ao nosso redor. Foi nesse ponto que compreendi. A palavra é um alicerce vivo da realidade. Não é à toa que culturas ancestrais veneravam o som, o nome, o verbo. Em uma das minhas experiências mais transformadoras, bastou eu afirmar, com total presença, uma única frase: eu sou livre. Naquele instante, memórias limitantes, bloqueios antigos e padrões condicionados começaram a se dissolver. Era como se o campo ao redor respondesse instantaneamente à frequência daquela afirmação. A palavra dita com consciência não é apenas fala, é um comando vibracional. Como se tocássemos um código secreto armazenado no núcleo da existência. Quando comecei a estudar como o campo quântico responde a padrões coerentes, percebi algo fascinante. Bastava unir intenção clara, emoção elevada e verbalização consciente. E o universo respondia com sincronicidades tão precisas que beiravam o inacreditável. Quando a palavra nasce do coração, ela se torna flecha certeira. Mas quando vem de uma mente agitada, desconectada, é apenas ruído. Por isso, cada frase que eu escolho carrega o mesmo cuidado com que se escolhe uma senha sagrada. Porque é isso que ela é, uma chave vibracional. Mesmo nos dias mais sombrios, quando tudo parecia ruir, bastava eu dizer, eu escolho confiar. E algo se realinhava, não no mundo externo, mas dentro de mim. E é sempre de dentro que a mudança verdadeira começa. O verbo criador só manifesta quando há coerência. Quando o que penso, sinto e expresso dançam na mesma frequência. Essa é a verdadeira alquimia da criação. Não tem a ver com repetir frases vazias. Tem a ver com encarnar a verdade por trás delas. A transformação começa quando entendemos a diferença entre implorar e decretar. Enquanto eu pedia, inconscientemente alimentava a escassez. Mas quando comecei a decretar, passei a afirmar a minha divindade, a minha presença consciente no aqui e agora. Por muito tempo, eu vivia pedindo. Pedia cura, pedia abundância, pedia sinais. Até o dia em que compreendi que cada súplica carregava, na sua essência, a confirmação de que eu ainda não tinha. Toda vez que eu pedia, reforçava para mim mesmo a ideia de separação, de ausência, de distância da fonte criadora. Foi então que caiu a ficha. Percebi que o ato de pedir nascia de uma frequência de falta, de um eu que se acreditava carente do que já existia, mas ainda não reconhecia. E nesse momento tudo mudou, porque parei de suplicar e comecei a decretar. Decretar é uma postura interna completamente diferente. Não parte da dúvida, mas da certeza. Não é um pedido tímido, mas uma declaração de consciência. Eu deixei de dizer, por favor, que eu seja saudável, e comecei a afirmar com convicção. Eu sou saúde em manifestação. Não era mais uma questão de se vai acontecer, mas de reconhecer que já é.
E isso não é um truque de linguagem, é um deslocamento completo da identidade. Decretar não é apenas falar algo com força, é vibrar a verdade dessa afirmação em todos os níveis do ser. O decreto é uma codificação energética. Quando eu declaro algo com coerência interna, não estou tentando convencer o universo, nem barganhando com o invisível. Estou simplesmente reconhecendo uma realidade que já pulsa em um outro plano e, com a minha vibração, abrindo espaço para ela emergir no mundo físico. O campo quântico não responde à ausência, responde à harmonia. E por mais belas que sejam as palavras, se por trás delas há insegurança ou medo, nada se move. Mas quando comecei a vibrar como alguém que já vive a realidade que deseja, tudo começou a se encaixar de forma precisa. Lembro de uma prática que adotei por semanas. Todos os dias, ao despertar, antes de olhar o celular, antes mesmo de me levantar, eu dizia frases como: eu sou a prosperidade em forma viva. Eu sou a cura acontecendo agora. Não era sobre repetir mecanicamente. Era sobre incorporar cada palavra como parte de mim. Era fazer com que cada célula do meu corpo sentisse o que a mente estava declarando. E quanto mais eu sentia, mais os sinais do universo se multiplicavam. Pessoas, oportunidades, eventos inesperados. Tudo refletia aquela nova vibração. A chave não estava na força das palavras, mas na sintonia entre mente, emoção e espírito. O que fazia diferença era a coerência vibracional, a verdade sentida por trás do som. E isso me ensinou algo fundamental. A fé que move montanhas não é mental, é energética. Não se trata de repetir "vai dar certo", enquanto por dentro se afunda em dúvida. Isso é fé cega, e eu precisei desaprender esse modelo para finalmente acessar a fé real, aquela que não precisa ser forçada, porque já pulsa dentro de nós como uma lembrança. Essa fé vibracional não vem da lógica, vem de um saber silencioso, um saber que não grita, mas sustenta. E foi nesse campo silencioso que comecei a acessar um tipo de autoridade diferente. Quando eu falava a partir desse lugar, minha voz não era só minha, era o universo falando através de mim. Porque a palavra, quando nasce da alma, não é apenas som, é selo, um código energético que o universo reconhece instantaneamente. Essa é a verdadeira autoridade espiritual, a coerência entre o que se sente, o que se pensa e o que se declara. Foi nesse espaço interno de alinhamento que minha cura começou a acontecer. Não porque eu implorei por ela, mas porque comecei a viver como se já estivesse curado. Eu respirava como alguém saudável, me movia como alguém completo, e o corpo respondia, como se só estivesse esperando essa permissão vibracional para se reorganizar. E é aí que mora o segredo. Decretar não exige esforço mental, exige lembrança. Lembrança de quem eu sou, do que vibro, da frequência que sustento como verdade. E quando essa lembrança se torna presença viva, o decreto deixa de ser uma tentativa e se transforma numa ciência sagrada. Muita gente acredita que ter fé é repetir mentalmente que tudo vai dar certo, mesmo quando, lá dentro, está tomada por insegurança. Eu já estive aí. Achava que fé era um esforço mental, uma tentativa de convencer a mim mesmo de que o impossível era possível. Mas isso nunca funcionava de verdade. Até que compreendi, a verdadeira fé não nasce da mente. Ela emerge da vibração. Não é algo que se pensa, é algo que se sente. É uma lembrança silenciosa, um saber que pulsa dentro do peito. Quando me conecto a esse centro, não preciso forçar nada. A fé simplesmente está lá, firme, quieta, inabalável. Não é alimentada por promessas externas, mas por uma memória espiritual que mora no silêncio do ser. Essa fé vibracional não depende de provas. Ela não exige sinais. Ela já sabe. E é justamente essa frequência que dá autoridade à palavra. Quando eu falo a partir desse estado, minha voz carrega um peso sagrado. Não é mais apenas som, é um vetor energético, uma extensão viva da consciência. E quanto mais alinhamento existe entre pensamento, emoção e essência, mais o campo responde. Teve um momento em que percebi claramente. A minha cura começou no instante em que deixei de tentar acreditar e passei a vibrar como quem já vive a cura. Eu acordava e respirava como alguém que já havia atravessado o processo.
Não era teatro, era realidade vibracional. Essa mudança não exige negação da realidade, e sim sintonia com um nível mais alto dela. Uma frequência que sempre esteve disponível, esperando que eu a acessasse. E quanto mais eu me mantinha nesse campo, mais os sintomas desapareciam, como se o corpo estivesse aguardando minha permissão energética para mudar. Foi aí que entendi. Decretar não é esforço, é recordação. É lembrar quem sou, qual energia sustento, que verdade carrego dentro de mim. E quando essa recordação se transforma em presença plena, o decreto não é superstição, é ciência aplicada. Uma ciência que não se encontra nos livros tradicionais, mas que está impressa nas tradições antigas, nos templos esquecidos, nas práticas dos sábios de alma. Com o tempo, percebi que o decreto não é uma prática mística, é uma ciência vibracional. E nessa ciência, o verbo é a ferramenta, o campo é a matéria-prima. Quando unimos intenção, coerência e emoção elevada, a realidade começa a se moldar de maneira extraordinária. Vi pessoas curarem dores antigas apenas por realinhar sua frequência interior com declarações verdadeiras. Não havia remédios. Havia consciência em ação, porque a vibração de um decreto alinhado é mais potente do que qualquer tratamento externo. Mas o problema é que fomos ensinados a falar com o universo como quem fala com uma autoridade distante, como se ele fosse um juiz, um mestre, um pai rígido. E então suplicamos, imploramos, com medo, com insegurança, e nos frustramos quando nada muda. O universo não entende súplica, ele responde à vibração. Se alguém diz, me ajude, por favor, mas vibra medo, o campo responde ao medo, não à frase. Essa foi uma verdade dura de reconhecer em mim. Em vários momentos percebi que, por mais fortes que fossem minhas palavras, minha energia ainda estava presa em padrões de escassez, dúvida e resistência. Foi aí que decidi experimentar algo novo. Antes de declarar qualquer coisa, eu me alinhava. Respirava fundo, acalmava o coração, lembrava quem eu sou. E só então eu falava. Por exemplo, eu sou abundância total agora. E eu sentia no próprio ar ao meu redor a diferença. Como se tudo se reordenasse instantaneamente. E quando outras pessoas começaram a fazer o mesmo, os relatos eram surpreendentes. Curas, reconciliações, milagres inesperados. Não era mágica, era ciência viva, ciência espiritual sendo aplicada com consciência e presença. Mas para isso era preciso silenciar. O verbo só floresce com força quando encontra um solo fértil. E esse solo é o silêncio. Durante muito tempo, busquei respostas fora, em livros, em mestres, em métodos. Até que mergulhei profundamente em mim e lembrei, havia me esquecido do trono. O trono interior. Esse lugar sagrado onde não há medo, onde tudo já é. E o mais irônico, enquanto eu mendigava sinais, esse trono sempre esteve aqui, intacto, esperando que eu me lembrasse da minha soberania. Retomar o trono não é arrogância, é um ato de memória espiritual. É reconhecer que sou parte da fonte criadora, não um espectador dela. Quando finalmente compreendi que não sou um pedinte no universo, mas um co-criador consciente, tudo começou a mudar. Deixei de me expressar como alguém que implora por milagres e passei a falar como quem reconhece sua natureza divina. Minhas palavras deixaram de ser súplica e se tornaram declarações. E foi esse reposicionamento interno que alterou por completo o modo como a realidade respondia. O decreto deixou de ser um pedido e passou a ser uma extensão da minha essência. Eu comecei a ver com clareza. Muitas pessoas caminham pela vida com uma coroa invisível caída. Esqueceram que têm poder. Esqueceram que carregam dentro de si todas as chaves que buscam fora. E isso não é culpa delas. É fruto de um condicionamento profundo que nos faz acreditar que somos frágeis, limitados, vítimas das circunstâncias. Para reconquistar meu centro, precisei arrancar uma a uma essas camadas de mentira. Cada decreto que eu pronunciava era um lembrete. Eu sou, eu posso, eu crio. E o campo respondia, como se dissesse, finalmente você voltou. Um dos exercícios mais transformadores que incorporei à minha prática foi simples, mas profundamente poderoso. Sentar em silêncio,
visualizar meu trono interior e de olhos fechados declarar: eu governo minha realidade a partir da consciência elevada. Só isso, sem pressa, sem esforço, apenas com presença. Esse ato me colocava imediatamente em outra vibração. E as decisões que eu tomava após esse momento já não vinham do medo ou da necessidade de controle, mas de um estado de confiança serena. Uma certeza tranquila, que não precisa gritar para ser ouvida. Esse é o verdadeiro reinado, domínio sobre si mesmo. Mas para sentar nesse trono com dignidade, precisei limpar o terreno. Precisava silenciar, curar, acolher o vazio, porque a palavra só se transforma em raio, em selo, em espada, quando brota de um templo interno limpo e reverente. Aprendi que o silêncio não é ausência de som, é presença absoluta. É o espaço sagrado onde a intenção ganha raiz. Antes de qualquer decreto verdadeiro, eu precisava acessar esse silêncio profundo, onde tudo repousa. Se a mente está caótica, a palavra se dispersa. O silêncio é o solo onde o comando ganha força. E foi nesse espaço que comecei a cultivar uma prática nova. Sentar, respirar fundo, observar os pensamentos até que se dissolvessem. E então a frase surgia, nítida, forte, afiada. Agora sim, estou pronto. Porque quando o verbo nasce desse lugar, ele não é apenas som, é direção. É um código pulsante, carregado de intenção viva. Lembro de noites em que meu único mestre era o silêncio. Deitava-me, desligava tudo e apenas ouvia minha respiração. Dali emergia uma presença antiga, uma lembrança de quem sou, além do nome, além da história. E nesse estado, eu declarava com a alma inteira. E cada vez que fazia isso, o universo respondia com sincronia precisa, como se estivesse aguardando aquele exato momento de alinhamento para agir. A prática passou a fazer parte de mim. Um ritual sagrado, mas simples, sem rituais elaborados. Apenas eu, presente, lembrando quem sou. Antes de dormir, criava meu momento. Nada complexo, luz suave, olhos fechados, corpo relaxado. Eu deixava de lado os papéis do dia, as metas, os ruídos e me reconectava com o ser que existe além de tudo isso. E ali eu declarava: eu sou o fluxo vivo da abundância. Eu sou a vibração do amor em expansão. Eu sou saúde em cada célula. Mas não era apenas recitar. Eu sentia cada palavra tomando forma dentro de mim. Era como escrever a própria realidade em uma linguagem invisível. E o segredo estava aí, na coerência. Se eu dizia algo, mas agia como quem duvida, nada acontecia. Por isso, comecei a alinhar gestos diários com o que eu decretava. Se afirmava abundância, passava o dia agradecendo por tudo, até pelas pequenas coisas. Se dizia ser paz, evitava discussões, protegia meu campo. A prática deixava de ser verbal e se tornava estilo de vida. Um modo de ser que acompanha a vibração que desejo manter. Uma das lições mais poderosas que aprendi e compartilhei foi essa: transforme o decreto em um momento sagrado do seu dia, mesmo que dure apenas 5 minutos. Não precisa de velas nem rituais sofisticados. Só presença, intenção limpa e verdade vibracional. Às vezes eu escrevia, outras apenas mentalizava, mas sempre com o mesmo propósito: gerar a vibração. Porque é a vibração que transforma. É ela que abre o campo e movimenta a realidade. Com o tempo, compreendi algo que mudou tudo. O decreto não é apenas uma frase bonita, é uma ferramenta de criação consciente. E quando ele nasce da alma, não há mais resistência entre intenção e manifestação. Quanto mais eu estudava o campo quântico, mais via que a realidade vibra numa ordem impecável. Mesmo quando a mente insiste em enxergar caos, o cosmos inteiro segue em movimento harmônico, em constante expansão e reorganização. Percebi que decretar, quando feito com consciência e presença, não é apenas um ato espiritual. É um alinhamento com a dança cósmica da criação. Quando a minha intenção vibrava em ressonância com essa ordem universal, tudo começava a fluir com uma sincronia impressionante. Mas esse estado não se alcança com esforço forçado ou repetições automáticas. Ele se revela quando soltamos o controle e abrimos espaço para receber. Nesses momentos de rendição consciente, eu não era mais um indivíduo separado, era parte viva do todo.
E quando falava a partir desse lugar, minha voz carregava uma autoridade que não vinha do ego, mas do próprio universo se expressando através de mim. As sincronicidades se tornaram comuns, pessoas certas surgiam, portas se abriam, ideias novas vinham como downloads. Tudo porque meu decreto havia deixado de ser um desejo pessoal e se transformado numa confirmação de algo que já existia no campo. Um dos decretos mais poderosos que já pronunciei foi: eu sou parte consciente da ordem divina. E naquele instante foi como se o universo dissesse: agora você entendeu como jogamos esse jogo. Gosto de usar a imagem de uma orquestra. Se estou desafinado, por mais boas que sejam minhas intenções, o som sai distorcido. Mas quando me alinho com a batida cósmica, que é amor, clareza, presença, minhas palavras se tornam música. E o campo responde como um maestro atento, com sincronia, não com resistência. É isso que muita gente chama de milagre. Mas, na verdade, são apenas respostas naturais de uma realidade bem calibrada. Mesmo com todo esse entendimento, houve uma revelação que me exigiu coragem. Nem todo decreto funciona. Essa foi uma das verdades mais desafiadoras que precisei encarar. Vi pessoas repetindo afirmações com entusiasmo, mas sem nenhum resultado. E me perguntava, o que está faltando? Até que compreendi, o universo não responde às palavras em si, mas à vibração que sustenta essas palavras. Decretar prosperidade enquanto se vibra a escassez é como lançar sementes sobre o concreto. Nada germina. A frequência precisa ser compatível com a intenção. Eu mesmo já me vi dizendo, eu sou abundância, e minutos depois, sentindo medo ao checar minha conta bancária. Foi aí que compreendi. A pureza interior é o que dá força ao decreto. Se dentro de mim há confusão, mágoa ou resistência, o verbo não se concretiza, ele se dissipa. Por isso comecei a olhar mais fundo. Não bastava declarar, era necessário limpar, curar, integrar. Há uma diferença enorme entre decretar para tentar convencer e decretar porque já se tornou verdade vibracional. Quando a consciência se eleva, o decreto quase não precisa de som, é um sussurro com potência de avalanche. Eu só cheguei a esse ponto depois de muita prática interna, porque no fundo, decretar é menos sobre o que se diz e mais sobre quem você se torna. O campo quântico não se impressiona com frases bonitas. Ele responde à coerência vibracional. Foi por isso que comecei a ensinar as pessoas a fazer uma checagem interna antes de qualquer decreto. Você realmente acredita no que está dizendo? Você sente isso no seu corpo? Se a resposta fosse não, voltávamos ao silêncio, à respiração, ao trabalho interno. No final das contas, o verdadeiro decreto não nasce da mente desejante, mas do estado de ser. Ele não é uma tentativa, é uma consequência de quem você já é vibracionalmente. E quando esse estado é alcançado, não existe mais ansiedade nem pressa. O decreto flui, ele se torna inevitável. A única coisa que resta é permitir, porque tudo que está em coerência já começa a chegar. E muitas vezes essa transformação inicia em apenas 20 minutos de presença profunda e se manifesta de forma silenciosa, mas irreversível. Você não precisa se esforçar para ser quem já é. Precisa apenas lembrar. E quando você lembra, o universo responde com exatidão. Porque o decreto verdadeiro não é mágica, não é superstição, é ciência vibracional. E a boa notícia, essa ciência está em você, agora.